Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com um convidado especial. A gente está trazendo aqui para bater um papo com a gente no What's Next o Vitor Gadelha. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo certo, Lucas. Foi um prazer aí estar com vocês nesse programa. Esse nome ficou animal, hein? What's Next ficou muito legal, cara. Pois é, a turma lá deu uma caprichada aqui, pegou um pouco do logo que a gente tinha, deu uma mexida, colocou... eu acho que de uma forma mais organizada e ficou bonitinho. E a ideia é realmente a gente colocar, olhar para o futuro, então acho que fez todo sentido. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Não é o primeiro nem o segundo contato que a gente tem uma história aí de longa data conversando aí dentro da saúde. Eu acho que a ideia do papo de hoje é a gente trazer alguns temas aqui de uma forma mais provocativa, de uma forma mais elucidativa, tentar colocar um pouco de luz sobre o futuro. Óbvio que você é o cara aqui da inovação, então sem muitas delongas aqui, vou passar a palavra para você rapidinho se apresentar para a galera que está ouvindo aqui também conhecer um pouquinho mais de você. Então, por favor, com vocês, Vitor Gadelha. Valeu, Lucas, é um prazer estar aí com vocês, né? Acho que esse nosso histórico que a gente vem construindo desde que a gente se conheceu, né? De sempre confrontar esses desafios da saúde, mas a gente vai chegar lá. Então, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou médico de formação, neurologista, e acabei ali, em algum momento, trilhando esse caminho da tecnologia. Sempre fui aficionado por tecnologia e durante a residência fazer mestrado em computação e inteligência artificial e acabei caindo na DASA, né? 2 anos e meio aí trabalhando na DASA, até que no último ano eu fiquei como Head de Inovação Médica do braço de hospitais da DASA, mas tem outras aventuras também por fora. Então eu dou aula na PUC do Paraná, coordeno a Liga de Empreendedores de Inovação e Saúde, e também tem uma startup Medex VR que eu trabalho com simuladores médicos em realidade virtual. E inovação passou meu dia a dia, não estou praticamente atendendo mais e focado full time aí nesse desafio de como é que vai ser esse futuro da saúde. Me conta aí. Boa. Cara, a primeira pergunta, acho que é que tempo que você encontra para dormir, né? Acho que com tanta atividade assim, acho que a primeira coisa que a galera vai querer saber, como é que você consegue conciliar tantas agendas aí e organizar o teu dia a dia para, além de trabalhar como executivo, ainda tentar empreender, também dar aula, participar de uma série de congressos, palestras, etc., que você é muito presente aí no dia a dia da saúde. Cara, como é que é conciliar tudo isso? Boa pergunta. Eu acho que o primeiro passo aqui é ser eficiente mesmo, cara. Tem um momento que a gente precisa saber se comunicar de forma eficiente. E eu acho que comunicação, quando eu olho toda essa minha trajetória, cara, é um pilar aí que a gente chama de soft skill, que ele é essencial, porque se eu não me comunico bem, as coisas vão retornando para você em algum ponto. E se eu me comunico bem, eu passo a mensagem e o fluxo segue para frente. Então, eu acho que comunicar bem é uma soft skill essencial para poder lidar de uma forma mais eficiente dentro das atividades. E, claro, separar um tempo específico para cada um. Essa agenda tem 24 horas por dia, né? Então, assim, Sim. Se a gente souber utilizar ela de uma forma bem sinistra, vamos dizer assim, a gente se encaixa. Mas uma coisa que eu aprendi, que aí eu não aconselho, é comer horário de almoço. Então, assim, trabalhando, que seja para almoçar como a gente já almoçou, que seja para fazer uma atividade, mas tentar bloquear esse horário e ter esse horário de lazer na semana muito bem estabelecido, porque senão realmente você é engolido por tudo. Boa. Eu costumo conversar com a galera lá da Next, eu falo assim, cara, se eu deixo a Next ocupar o espaço que ela de fato pode tomar na minha vida, eu falo assim, cara, ela ocuparia 100% do tempo e ainda faltaria. Às vezes o pessoal me liga lá de casa, quando é que você vem pra casa? Quando é que você acaba as coisas por aí? Eu falei, cara, peraí, você não tá entendendo, nunca acaba. A gente é que tem que colocar um limite para as coisas, porque senão você sempre leva para casa, o trabalho nunca acaba e tal. Muito bem, cara, acho que pra gente começar a aquecer os motores aqui, a gente estava um pouquinho mais cedo antes da gente começar aqui a conversar de fato, falando um pouquinho sobre inovação, sobre como é que é de fato organizar isso no mundo corporativo, entre tantas prioridades e demandas que o setor corporativo tem, principalmente na saúde. Priorizar a agenda de inovação é sempre um desafio. Muito. E tem muitas empresas que ainda estão, né, de fato, tentando, mas ainda não estão conseguindo colocar a inovação como core business ou como parte da estratégia, pelo menos. E a gente falou um pouquinho também sobre o que é inovação disruptiva, o que é inovação incremental. Então, tem alguns tipos, você que é expert aí, fala um pouquinho para a galera quais são os tipos de inovação que vocês estão vendo hoje,
e aí pode falar um pouquinho do ecossistema também, onde você está atuando. Como é que vocês organizam a priorização de onde vocês alocam energia e como priorizar essa agenda? Muito bom, Lucas. Eu acho que assim, quando a gente lida com a inovação, o primeiro ponto que a gente tem que trazer é de que as coisas elas tendem a seguir um fluxo paralelo. O que é que eu quero falar com isso? Inteligência artificial é uma tecnologia que tem um potencial muito, muito grande para a saúde. Isso está muito claro para todo mundo. Mas não é algo que em 3 meses, 6 meses, você vai aprender, vai chegar, vai fazer, começar fazendo e vai mudar o negócio. Uhum. E as pessoas tendem a acreditar, no primeiro momento, que, sei lá, o hospital não tem prontuário eletrônico. O que é que a gente vai falar de inteligência artificial? E é justamente o primeiro ponto que eu devo trazer aqui, que as coisas não são sequenciais. Eu não preciso acabar uma atividade que talvez não seja uma atividade de inovação especificamente, pode ser uma atividade um pouquinho mais de transformação digital, tá? Para poder falar e para executar alguma coisa de inteligência artificial. E dentro dos tipos de inovação, que tem gente que coloca que são 3 tipos, 4 tipos, vamos colocar até 2 tipos, vamos simplificar o negócio. A inovação incremental é aquilo que eu preciso fazer para me manter competitivo ao longo do meu dia a dia aqui. Então tá todo mundo trabalhando com digitalização. Cara, eu preciso estar fazendo isso. Perfeito. Uma inovação que vamos colocar radical / disruptivo, vamos botar esses 2 no mesmo bloco, é uma inovação que ela vai me posicionar e que se ela dar certo, em um outro patamar do ponto de vista de negócio. Uhum. E essa inovação, que às vezes é de base tecnológica, ela é interessante porque algo que eu faço, é um meio que eu crio, uma tecnologia que eu crio, que eu geralmente mudo a forma como o negócio acontece. Eu mudo o modelo de negócio. E quando isso acontece, aí que eu talvez faça o paralelo da radical para a disruptiva. Eu realmente dou esse próximo passo. Então eu acho que o primeiro ponto é entender que as coisas seguem um fluxo paralelo, tá? E a outra é se comunicar muito bem com todo o ecossistema, olhando para a estratégia da empresa. Então, por exemplo, na DAS especificamente, a gente tem o OER, essa metodologia de OKR. Cara, tem objetivos, Key Results. Uhum. E essa é uma metodologia muito interessante que vem aí do Google, né? Que ela dá autonomia na ponta, porque você estabelece seu objetivo e você estabelece seu Key Result. Seu Key Result número 1 é sair de 0 para X alguma coisa em 1 ano. O Action Plan que a gente fala, cara, tá aqui teu Key Result. Você dá um pouco mais de autonomia. Tem o direcionador, mas te dá uma autonomia. Perfeito. E aí fica muito claro o que é que a gente precisa atingir. Então, quando a gente olha ali dentro de um braço de inovação e trabalhando ali 70%, 80% sempre vai ser transformação digital, 20% mais essa inovação incremental e disruptiva, fica muito claro onde é que a gente tem que focar e o tempo que a gente precisa gastar de energia aqui para poder fazer esse retorno. E o mais interessante é que quando o projeto dá certo, o retorno dele é muito grande. Uhum. E aí dá visibilidade para os executivos que isso funciona. E aí eu acho que caminha de forma mais fluida, mais sistemática, mais... não gosto da palavra top-down. É um entendimento... É uma palavra muito boa. Quem usa é o Thiago Júlio. Eu vou botar meu mérito para ele. Ele chama evangelização. Eu evangelizo todo mundo a entender que as coisas acontecem por aqui e por esse caminho aqui também. E aí começa a dar certo. Pô, excelente, cara, muito bom. Você tocou em alguns pontos importantes, né? Acho que ter alinhamento estratégico, né? Você colocou a metodologia dos OKRs como uma forma de dar um direcionamento estratégico, tentar deixar todo mundo alinhado. Uhum. E aí a pergunta que, assim, a curiosidade que eu fiquei aqui do meu lado. Normalmente, como é que é feito dentro de uma grande organização para você sair do estratégico ali, que às vezes está muito focado no core business, muito na operação, para de fato ter uma visão mais de longo prazo, vou correr um pouco mais de risco, vou criar alguns norteadores estratégicos aqui, quando às vezes a inovação ela acontece, às vezes de uma forma, olhando um processo, é um processo que às vezes pode ser até caótico, quer dizer, a inovação ela pode estar em qualquer lugar. Uhum. Você tem um processo estruturado para de fato inovar, mas ela pode surgir sem muito um direcionador. Aí, do nada você acorda e vê que existe uma oportunidade, um processo que não está sendo bem executado e tem uma oportunidade ali para ser perseguida. Como conciliar uma coisa um pouco mais estruturada, de direcionador com objetivo e resultado-chave que de fato precisa retornar para o negócio, com um espaço também para você arriscar mais, talvez errar mais,
mas com uma oportunidade de ter um upside muito grande, que é quando, de fato, você está trazendo alguma coisa disruptiva que, se você tivesse muito direcionado, talvez você não tivesse conseguido enxergar. Perfeito. Eu acho que existem 2 grandes modelos de inovação dentro de uma corporação. O modelo de inovação descentralizado e o modelo centralizado. Eu acho, na minha opinião, que toda corporação deve agir com os 2 modelos, tá? Rapidamente explicando, no modelo descentralizado é você criar uma cultura onde todo mundo tem que inovar. E tá claro que todo mundo tem que inovar. Uhum. E isso é interessante porque, antes até de entrar nisso, o modelo centralizado é eu tenho um diretor de inovação, né, que centraliza toda a inovação da empresa e ele vai fazer métrica, ele vai fazer uma gestão completa de um portfólio de inovação. Especificamente no caso da DAS, a gente não tem um diretor de inovação. A gente tem áreas que trabalham com inovação. Mas existe dentro da cultura descentralizada de inovação, então está dentro da cultura, um dos atributos da cultura é, cara, todo mundo tem que inovar aqui. O grande ponto, e é o que é uma área nova chamada de engajamento com startups, que está sob a liderança da Fabiana, que é uma pessoa excelente, né? Então, já foi CEO da Gesto, passou por um processo de M&A, fazer com que as pessoas aprendam a inovar. E aqui dá todo o suporte para inovar. No primeiro momento, o que a gente construiu? Construiu um fluxo para poder fazer provas de conceito com startups, falando especificamente com startups, tá? E aí, a partir desse fluxo, a gente validou esse fluxo e ele ficou cada vez mais maduro. Tá. De fazer NDA, cadastro, como a gente chama de framework da POC, acho que você já participou por isso. Então, cara, quais são os objetivos? O que é que a gente tem que atingir? KPIs, cronograma, fazer um contrato, tem um valor ali para pagar, e aí no final a gente gera um relatório e tenta defender isso da empresa. E esse foi um processo que agora atingiu, por exemplo, o nível de maturidade, que se a gente ensinar as pessoas a utilizarem dentro de um processo de inovação descentralizado, cara, isso vai se difundir de uma forma sensacional, porque a gente vai conseguir escalar a inovação da empresa. Então, eu acho que cada empresa tem que trabalhar com os 2 modelos. E sempre é um trade-off. Pode ser que a pessoa esteja inovando em algo, ou achando que é uma inovação, que não é prioridade dentro de um conjunto todo. Por isso precisa de um direcionador estratégico muito forte, porque senão essa pessoa vai começar errando. E dentro da cultura de inovação, e tem que ser cultura mesmo, tá? É o processo de, cara, se você errar, tá tudo bem. Não é o pior dos cenários. E o fato de eu errar rápido, perceber esse erro e consertar, ou ir para outra solução, é algo que tem que estar muito enraizado no nível gerencial para cima. E especificamente com as áreas operacionais, né? Eu acho que a cultura ela tem que estar muito forte. Então, fazer esse propósito, colocar todo mundo dentro de um processo para entender inovação. E aí está tendo a capacitação agora de vários líderes, colaboradores da DAS para poder inovar de forma descentralizada. Cara, é sensacional isso. Por outro lado, trabalhando com inovação centralizada, então eu vivo os 2 mundos. Eu vivo um pouco da centralizada que eu olho para hospitais. Então, são 15 hospitais hoje na DASA. Eu olho mais para o braço assistencial. Então, assim, lida com algum profissional de saúde. Existe uma certa centralização, né? Mas, assim, não que eu impeça algo na ponta, cara. Todo mundo tem liberdade. Mas na minha governança aqui, eu tento ver as coisas que estão mais próximas da estratégia. E é interessante porque aqui eu trabalho por portfólio. Porque, assim, de 10 coisas que eu faço, e se eu me arrisco um pouco mais, uma dessa que dá certo, cara, compensa 20, 30, 40. Então, o meu gestor ele tem que ter esse olhar. E eu tenho isso dentro dessa área. E essa palavra se dá por confiança e autonomia. Então, se a gente pratica confiança no colaborador, dá um grau de autonomia com o direcionador, cria uma cultura de permissão ao erro. E claro que assim, dentro de uma lógica, né? Cara, tem que ter uma lógica dentro da permissão do erro. Não é errar à toa, né? Não é errar à toa, não é errar de uma forma desproporcional. Eu tenho carta branca para fazer exatamente o que eu quiser. Exatamente. E eu vou sair errando e não existe nenhum tipo de accountability em relação a isso. Exatamente. Né? E aí, esse processo. E aí, cria uma cultura, cara, impressionante, a cultura de inovação, quando a gente olha, que está sendo construída. E eu acho que isso é um pouco desse segredo, sabe? Para conseguir dar autonomia, confiança e poder escalar essa inovação que é tão importante para a companhia. Boa. Tem uma dificuldade, e aí, assim, olhando aqui, provavelmente boa parte da turma que vai estar escutando a gente é realmente inovador, tipo, uma turma de inovação, inovadores, fundadores de startup e tal.
que estão, de fato, tentando levar algum tipo de solução para o mercado de saúde, como é que... Pô, legal você ter um processo estruturado, de certa forma escalável, de conversar com o mercado, entender as inovações que estão surgindo e processar isso dentro de casa. Uhum. Mas eu imagino que não só a DASA, mas a DASA principalmente por ser um dos maiores players do ecossistema de saúde no Brasil hoje, o cara recebe muita abordagem de empresas tentando resolver alguma coisa. Quer dizer, no limite o pipeline fica gigantesco, é difícil você fazer alguma filtragem inicial, porque amanhã ou depois você está filtrando alguém que tem uma ideia potencial enorme ali, que você não explorou por algum filtro e até um critério que você está ajustando no meio do caminho, você eliminou, mas era um puta potencial e você acabou deixando de lado. E eventualmente esse cara foi aproveitado por um competidor teu que acabou pegando aquela inovação e de alguma forma trazendo mais rápido para o negócio. Enfim, como é processar esse volume de requisições e abordagem que vocês recebem dentro da saúde, pensando até que, por mais que você escale esse processo, levar para assistência, para prática, para operação, sempre tem um desafio, né? E quando a gente está falando aqui muito sobre cultura é mudança de comportamento. Uhum. E mudar comportamento em organização, cara, é extremamente complexo. Muito complexo. Como é que vocês estão lidando com isso? E aí, de uma forma geral, como é que você, para até a turma que está escutando, às vezes até sou um hospital, sou uma clínica, um laboratório, estou querendo abrir portas e conversar melhor. Como é que eu faço isso e no meio do caminho eu não me desorganizo e tenho tanta demanda que eu não consigo atender e eu não consigo priorizar nada? Excelente. Isso é extremamente complexo, tá? Eu acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive aí em 2 anos e meio. Até antes eu atendia paciente, era literalmente assim. E claro que a quantidade de abordagem ela é muito grande. E eu acho que o entendimento para curar, é curadoria, né? Para curar as coisas certas, escolher dentre 1000 coisas, 10 coisas que dá para fazer, você tem que ter um entendimento muito grande do todo. E o que é que eu falo entendimento do todo? Entendimento como o mundo corporativo funciona. Entendimento como a clínica funciona, como um hospital funciona, como os processos assistenciais funcionam. Porque a partir do momento que você tem esse entendimento complexo e completo, o máximo que você consegue adquirir, você consegue fazer as conexões a um patamar, às vezes, que, por exemplo, uma startup vem, uma empresa vem vendendo algo para solucionar o problema X. E a gente, cara, mas se fizer isso dentro da nossa lógica, soluciona um problema de uma forma completamente diferente. E já aconteceu, inclusive, da startup mudar o modelo do negócio, porque a gente mostrou que existe outro caminho que ele não conhecia dentro da saúde, que se ele fizer esse pitch dessa forma, é muito mais vendável, vamos dizer assim. Sim. E quando acontece isso, assim, vocês de alguma forma falam assim, pô, cara, eu acho que isso é parte da expertise que eu tô agregando no teu negócio, eu quero ter algum tipo de diferencial. Como que também a grande corporação fala assim, pô, tô trazendo expertise para uma startup que tá trazendo aqui uma inovação, mas, cara, tá faltando para eles XYZ componentes aqui que eu tô agregando da minha expertise. Como é construir isso a 4 mãos? Também incorpora na tua resposta aí. Boa. Complicado, tá? Eu nem sei se a gente tem esse nível de maturidade. Estamos criando agora, eu acho. Mas quando a gente chega nesse momento que a startup ela passa a ver valor, inclusive, de estar com a gente. E é impressionante. Quando as startups chegam, as empresas chegam, elas passam a aprender muito dentro do processo como todo e enxergar esses caminhos diferentes, né? A grande dificuldade quando a gente fala de uma trilha de inovação aberta é o que você tocou agora. É um tripé. Então, eu como uma área de inovação, o ponto focal, que é a pessoa da área de negócio que quer que tenha um problema dentro de um hospital, dentro de uma clínica, e tem o lado da startup, né? Então, esses 3 têm que se combinar muito grande. E, claro, ao redor tem todo o corporativo da empresa, a parte financeira, a parte de TI, a parte de LGPD, de privacidade, que tem que estar alinhado com tudo isso que está acontecendo. Quando a gente sai do modelo cliente-fornecedor, é um pouco mais complexo, que é ir para o mercado em conjunto. Então, às vezes você enxerga a startup, você enxerga esse potencial, mas você não consegue colocar isso em prática ainda. E é um passo que, cara, eu acho que a gente está começando a dar esses passos,
muito provavelmente aí no futuro próximo a gente vai conseguir incorporar isso e faz um diferencial gigante, porque é quase um martelo que você bate assim, cara, fomos pro level 2 aqui da inovação, talvez aqui é level 3, tá? E esse é um must go. E quando é que eu sei que isso tá acontecendo? Até do ponto de vista de cultura, quando acaba um pitch em startup e a pessoa não faz a pergunta, tá, mas quanto custa a solução? Uhum. Quando ela não faz essa pergunta, é que ela entendeu que não existe só um modelo cliente-fornecedor, que eu posso agregar valor de outras formas e existe um processo de cocriação, que é muito mais tradicional em modelos de P&D, né? O P&D existe muito, vem uma empresa, um negócio, mas assim, e existe P&D da DAS que se dá super certo, mas dentro de um modelo aí voltado mais pro executivo, dia a dia, operação, isso é um pouco mais complexo, mas, cara, é um processo aí que tá evoluindo e eu vejo cada vez mais dar certo, sabe? Boa. Cara, acho que você tocou em vários pontos super interessantes. Eu queria explorar um pouco mais, acho que é um pouco da dificuldade que a gente enxerga aqui no dia a dia, que é a seguinte: muitas vezes quem está ali na operação não tem tanto contato com a turma de inovação aberta, quem está de fato no mercado falando com as startups, ou mesmo olhando soluções para trazer para dentro de casa, e sente como as novas tecnologias sendo ameaças. Eles não estão, às vezes, necessariamente preparados para falar sobre novas tecnologias, inovação, como é que isso vai mudar o meu processo, etc. E muitas vezes isso acaba criando uma barreira, né? E é natural que esse é um processo de adaptação, tem a ver com cultura, como a gente falou aqui, mas de fato ali na ponta a gente sente que muitas vezes algumas coisas não vão para frente por uma questão de resistência, do tipo, cara, você está mexendo muito aqui no meu processo e eu tenho um pouco de medo de, será que eu vou ser útil no futuro? Eu acho que isso acaba abrindo gancho para a gente discutir sobre outras coisas, porque quando a gente está falando sobre inteligência artificial, analytics, big data, e uma série de coisas que vão potencializar a nossa capacidade de analisar o que está acontecendo no dia a dia para tomar decisões melhores ou mesmo mais automatizadas, as pessoas falam assim, cara, e eu no meio disso tudo? Né? O que vai acontecer? Caramba, cultura baseada em dados, o que é isso? Né? Eu vou ter que virar programador do dia para a noite? Então, assim, a gente sente que muitas vezes, assim, putz, o pessoal olha e fala assim, cara, vai vir uma tecnologia aqui que vai me substituir. E o que eu vou fazer? Eu mesmo tenho diversos amigos na área da saúde, vários médicos e alguns radiologistas, inclusive. Alguns estão me ligando e falando, Lucão, cara, me ajuda aqui, porque eu acho que nos próximos anos eu não sei se eu vou, né, se eu vou estar empregado. O que eu vou fazer? É isso mesmo, esse negócio de inteligência artificial e software, eles vão dominar o que eu faço, eles vão laudar melhor do que eu vou fazer o quê? Então existe até na área médica, que você pega caras que têm uma trilha de processo educacional gigante e mesmo assim eles estão com medo. Como é que é de fato conciliar isso? E aí pensando na esteira de inovação, quando você está colocando isso de fato na operação, validei ali um piloto fabuloso, etc. O resultado está muito legal, mas agora eu tenho que escalar esse negócio para dentro de casa. Como é transformar um negócio que está validado tecnicamente, operacionalmente, para de fato algo que vai entrar na operação e gerar o retorno e o resultado para o negócio de uma forma escalada? Fazer esse loop, né? Com relação a esse seu primeiro ponto, é um processo que está acontecendo no mundo. As profissões, elas têm que mudar. Isso vai desde a forma como a gente educa as pessoas, mas quando a gente olha para a indústria 4.0, fica muito claro, né? Então, existem processos que 50% aí do RH foi realocado ou demitido por causa que... cara, a máquina substituiu aquela atividade. É né? isso. Dentro da saúde, quando a gente vai um pouquinho mais para dentro da saúde, o primeiro ponto, cara, se dentro da saúde a gente tá pensando nisso, que é uma profissão super especializada, imagine as demais profissões. Então, para a gente chegar num nível que existe um grau de substituição até do médico,
alguma solução para o caos que isso vai ter gerado, porque assim, cara, substituir o médico lá na pronta, imagina as outras profissões. Cara, é um caos que vai ter que ter alguma solução que vinha das Big Techs para poder ajustar. Mudança de profissão, cara, vai ter que ter uma mudança do contexto geral como isso acontece. E a inteligência artificial, de fato, é uma tecnologia que ela tem a capacidade de automatizar muitos processos manuais. Do jeito que ela está hoje, como ela vai evoluir. Os algoritmos estão evoluindo de uma forma muito, muito bizarra, muito robusta, né? Um ponto principal na saúde, que eu acho que é o último que vai acontecer, é o primeiro. Mesmo que exista um algoritmo de inteligência artificial que seja um sistema de suporte à decisão, eu não posso substituir o médico completamente. Por quê? Porque ele ainda vai ter que carimbar. A atividade que talvez muda muitas vezes... Então, por exemplo, existe um algoritmo de ver idade óssea automático. Antigamente, o médico fazia todas as análises para dizer esse raio-x aqui da mão está equivalente a 7 anos de idade óssea lá. E aí, esse algoritmo faz automático. E ele faria isso em 3, 4 minutos, um exame desse. E agora o algoritmo traz direto o resultado e ele pode validar ou não, ele dá aquela conferida e ele assim. Então, o fato de o médico precisa assinar, a enfermagem precisa assinar, todas essas profissões precisam assinar, né, uma conduta e existe um conselho governando por trás, a substituição por inteiro é algo que eu vejo um pouco intangível nesse momento. Mais médio e longo prazo, você acha? Mas você acha que vai chegar em algum momento, cara? Pra assim, tipo, se a assinatura do cara acabar sendo muito protocolar, eu tô fazendo isso só porque existe historicamente um excesso de valorização do prestígio médico, não sei. Mas, cara, tá assim, a gente tem 5, 6 anos de histórico de dados que, de fato, cara, o carimbo e a assinatura são basicamente. Eu acho que na próxima geração, sim. Eu acho que a gente pode chegar nesse nível, assim, mais entrando na filosófica, mas sim, quando a gente entra no... A gente dentro da inteligência artificial tem o Narrow AI, que é onde a gente está hoje, então, algoritmos que fazem uma atividade única, muito bem específica. O General AI, que é assim, está evoluindo, é uma IA que ela atinge múltiplos domínios cognitivos, tal qual o cérebro humano. Então, ele só não... É como se ele fizesse múltiplas atividades, ele não é um algoritmo que faz uma atividade só. E a Super IA... é quando ele faz isso em múltiplos domínios cognitivos melhor do que o humano em todos eles. Então, realmente é criar um super-humano. Então, talvez nesse momento, se a gente chegar e a gente conseguir fazer essas validações, eventualmente a gente pode estar dentro desse caminho. Aí, cara, é um mundo que vai mudar muito a dinâmica de trabalho, de salário, e ela vai ter que mudar. E eu acredito que antes disso ela já vai ter mudado. Então hoje é muito fácil a gente entender que o médico vai receber talvez por um laudo. Sim. Cara, mas a dinâmica talvez seja totalmente diferente. Vai ser por outra atividade, de uma forma que a gente nem consegue às vezes imaginar nesse momento. Boa, aí você falou um pouquinho de remuneração, e para pimentar um pouco a discussão, vou pegar acho que 2 temas, tentar dar uma misturada aqui, que são 2 temas que tá todo mundo conversando, mas ainda tem, acho que um caminho gigantesco para a gente evoluir na saúde. Primeiro, famigerado VBHC, né? O Value Based Healthcare, saúde baseada em valor e tal. E aí você falou um pouquinho de remuneração, sobre o remunerar o laudo. E a gente falou muito de inteligência artificial. E eu acho que tem um tema que eu queria trazer para misturar nisso tudo, que é troca de dados, né? Interoperabilidade na saúde, de fato, a gente conseguir... A gente está falando, de coisas super avançadas como vamos usar um algoritmo super sofisticado de inteligência artificial para fazer, por exemplo, a avaliação da idade óssea e tal. Tá, beleza. Mas tem coisas, às vezes, que são, acho que mais do ambiente político aí da saúde, que é mais de governança e menos de tecnologia, mas que está permeando toda essa discussão, né? Enquanto a gente não avança nessa pauta que é mais da agenda, de como é que a gente troca dados, como a gente troca de forma segura, como a gente respeita, eu acho que os perímetros e as interfaces de cada instituição ali nos seus riscos e nos seus controles. Eu acho que eu queria discutir um pouco com você sobre isso. Você está dentro dos maiores ecossistemas e também está vendo o que está acontecendo no mercado. A gente não precisa de uma tecnologia inexistente ou que ainda vai ser desenvolvida para discutir interoperabilidade. Total. E a gente, de fato, começar a caminhar a passos mais largos para aumentar a eficiência na saúde, que é um dos grandes gargalos que a gente tem. Né? Os grandes números mostram que aproximadamente 20% de todo o recurso que a gente usa na saúde vai para algum ralo de desperdício. Então, assim, como é que você está enxergando isso? De fato, a gente está avançando nessa agenda
E segunda pergunta, como que tecnologia está suportando isso, né? Como os agentes de inovação dentro das organizações estão, de fato, falando, legal, a gente já tem tecnologia, já tem formas de suportar essa troca de dados e conseguir, de fato, convergir para um tratamento de um olhar mais integrado e tal, que eu acho que é até uma das teses da DASA. Não, com certeza. Quando a gente fala de dados, eu acho que o primeiro ponto aqui é, cara, tem que tratar com uma forma muito... tem que tratar ele de uma forma muito carinhosa, tá? Tem que ter cuidado com ele. Porque é um dado realmente extremamente sensível. Então, esse conceito de ser dado científico, quando a gente fala de dados de saúde, é mesmo. E os dois grandes pilares que a gente tem quando a gente está diante de uma possibilidade de ter acesso a esse dado é ética e moral. Cara, então tem que ter uma ética muito grande, porque se eu uso esse dado para trazer um benefício assistencial acima do financeiro, cara, é isso que a gente precisa procurar. O algoritmo que a gente tem que procurar é o algoritmo que ele vai trazer esse dado assistencial. Que ele vai fazer o exame mais rápido e o paciente se ficar mais satisfeito por receber menos radiação. Então, esse benefício ele tem que estar muito claro e ele tem que estar muito claro para todo mundo. Tem que estar claro para quem está lidando com dado. Eu acho que tem que sempre ter uma pessoa em dados de saúde, tem que sempre ter um profissional de saúde ao lado, né? Porque está lidando com o paciente e para o próprio paciente. E quando a gente passa a fazer isso da forma correta, com toda a técnica, ou seja, anonimizar o dado, anonimizar completamente. É possível? Às vezes a imagem não seja. Porque uma ressonância, eu tiro o nome, tiro toda... Mas tem a característica do rosto da pessoa. Tá. Em algum momento... É uma doença extremamente rara. Em algum momento eu posso voltar. Mas assim, trabalhar com um processo de anonimização muito bem robusto. Então, essa que não é só, tipo, apagar o nome da pessoa, gênero, etc. É bem mais complexo do que isso na prática. A anonimização é o ato de eu tirar qualquer identificador seu. Se você fez um exame e eu vou usar esse dado para processar, para fazer alguma coisa, eu nunca vou conseguir chegar em você de novo. Perfeito. É impossível. Então, quando você utiliza esse processo correto e toda a técnica é necessária para dentro da LGPD para você trabalhar com esses dados, e que esse dado você está utilizando para um fim assistencial, dando transparência para todos os players do que você está fazendo com esse dado, cara... Beleza, você está no caminho correto. E eu acho que a gente evoluiu muito rápido para que todo mundo entenda o que está acontecendo nesse cenário. Então, as instituições se organizaram de uma forma muito rápida, com DPOs, tratando o dado de forma muito centralizada, cara, o acesso. O pessoal da advocacia, da privacidade, começou a aprender cursos sobre isso. Está todo mundo tendo visibilidade. A própria LGPD traz e garante que você tenha mais... transparência quando tá não só aquele termo de aceito com letras pequenas e as pessoas começam a entender os assuntos na mídia, tudo que a gente tá vendo falar, os livros trazem isso, as pessoas começam a perceber, os consumidores, como tem que ser utilizado, eles começam a cobrar de certo passo. E o mais importante é que quando você trafega o dado de instituição para outra, a instituição que deu esse dado, se a outra tiver algum problema, ela também é corresponsável. Tá. Então, você quando está tratando, às vezes, com as empresas, você tem que garantir que ela também vai fazer isso da forma correta. Porque se acontecer algum problema com ela, especificamente, existe uma corresponsabilidade de todo mundo que está trafegando isso. Claro. Então, evoluímos muito bem nesse cenário. E é importante que dentro da saúde... trazendo um pouquinho do aspecto do value base, né? Para que a gente crie um sistema de saúde mais sustentável, que melhore desfecho clínico, a gente precisa ter muito dado para criar os algoritmos certos para a gente poder chegar nesse próximo passo da saúde, que é essa medicina personalizada, essa saúde personalizada. Então, acho que a gente está andando em passos largos, mas ainda tem muita coisa para vir. Mas a primeira coisa que tem que vir é do ponto de vista de legislação mesmo, regulação. A gente tem que saber onde está o limite de todo mundo nisso. Porque se o limite vem depois de todo mundo estar fazendo, fica mais difícil controlar. E eu acho que esse limite está bem estabelecido. E vai sempre estar evoluindo um pouco. E a partir de agora é só ter ética e moral para as pessoas que estão trabalhando com isso, fazerem os casos de uso certo para entregar a saúde para as pessoas, sabe? Eu tava pensando muito sobre isso, porque quando eu tava falando sobre... Você citou a LGPD... E é uma coisa que já tá em prática, né? Quer dizer, mas eu acho que quando todas as vezes quando eu conversei sobre LGPD com as pessoas de saúde e de uma forma geral no mercado, a grande coisa que veio junto foi
você é dono do seu dado. Uhum. Mas hoje eu não tenho nenhuma ferramenta, um aplicativo, um software, etc., que eu de fato use e que eu consiga acessar os meus dados históricos. Isso ainda está represado nos bancos de dados das diversas instituições de saúde onde eu fiz exame, onde eu fiz consulta, etc. Perfeito. Isso não está consolidado, não está comigo e eu não me sinto proprietário dos dados que de fato, enfim, são meus historicamente. E eu não sinto também que agora, fazendo um procedimento hoje, amanhã e tal, nos próximos meses, que eu estou de fato conseguindo consolidar os meus dados aqui para que amanhã eu vou ser consultado pelo Dr. Vitor, eu vou chegar aqui, ó, tá aqui o meu conjunto de exames mais recentes e tal, eu te dou acesso para isso. Eu não sei se é esse o futuro de fato que a gente está criando para que eu me sinta de fato dono dos meus dados e capaz de compartilhar isso com os profissionais de saúde que vão cuidar de mim. Mas assim, eu sinto que a LGPD veio, a gente discutiu bastante sobre isso, as empresas se prepararam, gastaram assim, caminhões e caminhões de dinheiro para se prepararem e não serem pegas de surpresa por conta das multas estratosféricas que a LGPD impõe. Mas eu não acho que os pacientes estão se sentindo donos dos próprios dados e que eles já têm uma ferramenta para compartilhar de forma segura, etc. O que você está sentindo e como de fato o ecossistema a gente está evoluindo para ter uma ferramenta em que eu vou lá e compartilho? E você acha que se a gente está indo nessa direção, isso vem das empresas de saúde ou alguma Big Tech está vindo por fora com alguma solução para prover isso? Como é que você acha que de fato isso vai se desdobrar na prática? Boa. Cara, primeiro, eu acho que a gente não consegue... É um desafio tecnológico aí, tá? E acho que todo mundo quer fazer isso. E o primeiro desafio é o que você tocou, interoperabilidade. São muitas fontes de dados, múltiplas fontes de dados, e esses dados estão caindo de uma forma totalmente diferente em todo lugar. Cara, então a pressão arterial é de uma forma diferente aqui, é outra daqui. E existe um trabalho tão grande para você unificar esses dados de uma forma que você consiga que ele seja visível, entendível pelo paciente. É tanto que o primeiro capítulo, quando a gente vai estudar Consumer Health Informatics, informática médica do consumidor, falando Health Literacy, letramento em saúde. Perfeito. E o letramento em saúde é isso. Eu tenho que fornecer uma tecnologia que ele consiga entender, interpretar aquilo, porque senão eu estou gerando um monte de dado para ele que não é uma informação e eu vou dar mais angústia para um paciente do que de fato eu estou ajudando ele dentro de uma jornada da saúde, da vida, ou uma jornada de uma doença qualquer, tá? Então, eu acho que o principal desafio é tecnológico para condensar. Então, na DASA foram 4 anos quase de trabalho em interoperabilidade, e tem o Nave agora começando a trazer todas essas informações e cada vez mais para entregar essa jornada do paciente, tá? É um desafio que está muito ainda dentro das empresas de saúde e dentro desse processo de transformação digital. E hoje talvez a gente não tenha em sua totalidade por dificuldade tecnológica mesmo. Realmente é um desafio muito grande. Com relação às Big Techs, sim. Eu acho que as Big Techs elas vêm para dar um boom nisso, para exponencializar. Então, quando eles começam com relógio, quando eles detêm o principal ativo ali que coleta dados do dia a dia, né? Perfeito. E esses dados que a gente começa a chamar um nome muito interessante, Digital Phenotype. Fenótipo digital. Perfeito. Então, a tua genética dá teu fenótipo, que é a cor dos teus olhos, o cabelo. O teu dado e rastro digital, que é a velocidade que você digita no teclado, tudo isso ele dá o fenótipo digital. E a junção desses dois a gente chama de Deep Digital Phenotyping. É juntar o fenótipo genético com o digital. E aqui é onde existe a maior possibilidade que eu consigo ir, é onde a gente vai começar a entender o indivíduo do ponto de vista biológico, social, a nível único, é um indivíduo único, não dentro de grupos como são os estudos hoje, em sua grande maioria, como os estudos são feitos. Que animal. E dentro desse cenário, vai ter que existir um compartilhamento que assim, ninguém vai conseguir fazer tudo. Então, eu acho que, diferente do que veio como Open Bank, que são poucas variáveis, cara, sei lá, no banco eles trafegam 200, 300 variáveis. Chutando aqui, na saúde são milhões, assim, cada doença é uma variável, CID, é muita coisa. Por isso que a complexidade da interoperabilidade, quando conseguirem fazer com que todo mundo fale a mesma língua, eu acredito muito que vai ter
uma ativação da sociedade de desenvolvedores para fazer o bem. Eu acho que muita gente quer fazer o bem para a gente poder chegar mais rápido nessa medicina do futuro. Então vai ter gente trabalhando em cardiologia, endocrinologia, gente em casa fazendo isso para criar esses algoritmos que vão poder medir esses desfechos com base nesses dados. E esse eu acho que vai ser o flag para todo mundo entender que talvez o Open Health ele também vai existir, de que quando a gente usa o dado para beneficiar todo mundo, a gente não só entrega muito saúde para o paciente, mas a gente garante uma saúde mais sustentável como negócio de maneira geral. Então, cara, vai ser um capítulo aí nos próximos 10 anos super interessante de acompanhar. Animal. Aí até pegando mais um ponto aqui em cima de inovação, como que a gente pode provocar um pouco em cima disso, né? A Next é uma companhia que, enfim, tem soluções de internet das coisas para resolver ineficiência na saúde, né? E redução de desperdício também. Então, acho que esses são os dois grandes focos aí. E quando a gente olha, basicamente, o que está acontecendo no cenário de inovação, a gente consegue, com razoável facilidade, olhar quem são, de fato, as empresas mais inovadoras na saúde, que testam mais, que estão colocando modelos à prova, que estão publicando mais, enfim, em várias áreas. E aí uma provocação que eu sempre ouço, principalmente de quem não é da saúde, às vezes quando eu estou falando com jornalistas ou com pessoas de outras áreas, assim, cara, legal, cara, mas porra, o Brasil é um país continental. A gente tem diferenças culturais, linguísticas, de comportamento, de estrutura econômica muito grandes entre os estados, né? E aí eu falo assim, a gente, quando tá falando do cenário de inovação e o que vocês estão fazendo, né, nesse grupo de startups e tal, esses doidos aí que estão fazendo essas coisas novas, vocês estão ali lá no Sudeste e tal, nas empresas grandes que têm dinheiro, que querem testar essas coisas aí, ver que se eventualmente descobrem alguma coisa, mas fica ali restrito. Eu acho que a gente pode tirar algumas exceções dessa regra aí. Eu acho que a telemedicina fez um papel, a telehealth healthcare de uma forma geral, e telemedicina sendo um capítulo, tem um super papel, acho que talvez esteja fora dessa regra, mas muitas das inovações ainda ficam clusterizadas aí nesse grupo de empresas que são mais adeptas à inovação, estão investindo em inovação há mais tempo, estão mudando a cultura há mais tempo. Mas, cara, a gente tem aí um país de 200 e tantos milhões de pessoas, um monte de gente com problema de acesso, que não consegue entrar para ter atendimentos básicos. Eu estava naquele evento que a gente se encontrou em Belo Horizonte, tinha um rapaz lá que estava com uma empresa tentando resolver o problema de acesso oftalmológico em regiões em que o pessoal que está precisando fazer um transplante de córnea está na mesma fila do pessoal que precisa de um óculos para tratar miopia, que é uma coisa trivial, que já está resolvida há muito tempo. Então, assim, a gente tem, ao mesmo tempo, o pessoal que está olhando robô, inteligência artificial, inovação, etc. E você tem problemas super básicos do outro lado que não estão bem resolvidos. E, com exceção, você tem ali algumas tecnologias que, de fato, ganharam um pouco mais de escala, principalmente de forma acelerada por conta do Covid-19, etc. Mas eu acho que eu sempre tenho dificuldade de conciliar um pouco isso e responder, o que a gente faz para fechar essa ponte entre esse lado que está precisando de acesso básico para que, de fato, essa inovação ela saia desses pontos e ela deixe de ser alguma coisa ali, numa etapa da transformação digital da saúde que está muito ali na ponta, e às vezes você precisa inovar ali no início, ali no atendimento básico. O que você está vendo de coisas que estão sendo feitas mais para esse universo e como que a gente fecha essa ponte? Cara, perfeito. Eu acho que fechar essa ponte é só uma variável de tempo. E o que a gente precisa são de soluções não inteligentes, soluções extremamente inteligentes. E cercando isso, um mindset exponencial. Quem está trabalhando com inovação sempre tem que ter um mindset exponencial. O que é que eu quero falar com isso? Esse caso da oftalmo agora. Então, vamos supor que um profissional de saúde, ele consegue fazer 20 óculos por dia, ou fazer 20 fundos de olhos por dia, enfim. Para ele fazer 40, quanto que ele precisa? Você precisa de 2. Para fazer 60, eu preciso de 3. Ah, mas esse cara é melhor. Esse cara ele faz 30. Enfim. Sempre vai ser uma reta. Quando você coloca o XY, vai ser uma reta. É linear.
Qual é a solução que ela vai começar pequenininha, mas que com uma pessoa ou uma solução eu consiga fazer 1 milhão de óculos. Uhum. Então, esse mindset exponencial ele tem que estar enraizado nas pessoas. E voltando à inteligência artificial, essa é uma tecnologia que propicia isso. E por que eu falo que é questão de tempo? Porque depois que você cria um algoritmo, o final dele é uma fórmula, com 50 kbytes. Cara, é uma fórmula. Uhum. Para você reproduzir isso em larga escala, o que é que você precisa? Pegar essa fórmula, botar no computador virtual que você paga hoje. Qualquer uma pessoa paga R$100 para processar isso. Entrar alguma coisa e o algoritmo vai dar a saída. É uma tecnologia extremamente escalável. Uhum. E a partir do momento... Hoje é difícil a gente chegar nessas fórmulas. Hoje existe investimento, hoje precisa muito dado. Mas por que eu falo que é questão de tempo? Porque vai existir algum momento que os algoritmos básicos vão terem sido criados. E talvez já virou... Como é que eu posso falar? Commodity. Já virou um negócio assim, cara. E aí você consegue entregar isso a qualquer pessoa do mundo a um custo extremamente baixo. Dispositivo, tecnologia está ficando muito mais barata. Então, quando esses dispositivos... A gente ainda passa por uma era aí de facelift, aí fica mais caro. Mas, cara, em 20, 30, 40 anos, o básico muito bom todo mundo vai ter. O algoritmo que faz o básico muito barato, todo mundo vai ter. E eu acho que nesse ponto de inflexão é o momento que, assim... De vez de eu conseguir ajudar 10 mil pessoas, agora eu consigo, de fato, ajudar 10 milhões, 20 milhões de pessoas. Então, acho que existem várias iniciativas na saúde que podem cair dentro desse exemplo. E, às vezes, as pessoas, por não entender como a inteligência artificial acontece, isso sempre vai ser cara. Né? Uhum. As pessoas só fazem isso dentro do setor privado. Cara, é uma fórmula. Se eu quiser dar de graça essa forma para todo mundo... Entendeu? Então, assim, ele tem um potencial de escalar muito grande. E... O ativo alavancado, até um livro do Conselho de Organizações Exponenciais, que as pessoas elas estão sendo cada vez mais movidas por desafios. Então, tem competições que as pessoas botam dados e todo mundo vai lá e compete de graça e, cara, faz o algoritmo mais fair do mundo na plataforma Kaggle. Sim, então, sim, cara, sim. esses ativos alavancados vai ter muita gente ao redor do mundo que vai estar sempre focada em ajudar e fazer o bem. Então, eu acredito que essa força, essa energia das pessoas vai dar muita gasolina, vai pôr em combustão essa força para a tecnologia de fato entregar valor na ponta, tá? Então acho que de uma maneira geral. Agora, como a gente começa a fazer essas pontes para as soluções que já estão chegando nesse patamar, é como você falou, acho que vive uma questão até meio que política por cima disso tudo, né? Eu tenho visto uma posição cada vez de um entendimento sobre tecnologias. Quando as pessoas não entendem o que fica muito difícil as pessoas comprarem, as pessoas alavancarem. Então, esse entendimento sobre a tecnologia que o mundo está ganhando, as gerações estão passando, eu acho que faz o processo de difusão da inovação acontecer de forma mais rápida e a gente vê a adoção das pessoas, das instituições, das organizações, das prefeituras de uma certa forma mais rápida. Então, a telemedicina, de fato, ela vem muito nesse cenário. Ninguém nunca, às vezes, tem escutado sobre isso. E em menos de um ano, tem talvez uma cidade ali, né, completa, utilizando o sistema para dar esse suporte à decisão, para poder navegar para paciente de uma forma mais rápida. Então, acho que o processo de difusão e conhecimento tecnológico é importante para criar essas pontas, porque senão acaba ficando mais isolado e clusterizado, como você falou. A gente vê também, eu acredito muito no que você falou sobre alguém tem que estar financiando a inovação, né? Alguém tem que estar testando, alguém tem que estar colocando a prova ali. Em algum momento, e a gente espera que seja o mais rápido possível, a gente vai viabilizar que essa inovação ela ganhe escala e ela consiga chegar a preços módicos para que ela fique disponível para o máximo possível de pessoas e instituições poderem usar. Então, acho que pensando um pouquinho sobre inteligência artificial, e aí até puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado sobre internet das coisas, embora sejam conceitos muito difundidos, tem muita gente que ainda tem dificuldade de tangibilizar o que isso vai acontecer, né? O que vai ser disso na prática. E existe, eu acho um pouco disso que você falou, um certo desconhecimento sobre que, de fato, que eu acho que caminha um pouquinho em relação àquela falasse, tipo, putz, tudo que é novo é muito caro. E não necessariamente.
quando você fala assim, a medicina ultra personalizada, né? Eu falo assim, puta, se é personalizado é caro. O pessoal associa o conceito de, se eu quero um terno personalizado vai ser mais caro, um sapato, né? E não necessariamente. O fato de você conseguir personalizar escalando soluções e algoritmos que estão dentro de uma nuvem escalável barata e cada vez mais barata, talvez ter o tratamento personalizado ele seja o contrário, mais barato. Porque às vezes a solução que o Vitor precisa e que o Lucas precisa são diferentes, mas eventualmente eu trataria da mesma forma. Se, né, antes você não conseguisse personalizar. E talvez o tratamento para o Lucas seja muito mais barato do que seria o tratamento padrão do protocolo mais convencional. Porra, muito legal. Eu queria... Comentando aí, eu acho que nós aqui que tá mexendo com inovação, nós que mexemos com inovação, temos que, como eu falei, o processo de difusão da inovação, que é gerar conhecimento, temos que estar falando disso toda hora e voltamos a falar disso. Um exemplo claro aqui, que eu acho que é muito tangível, né? Para levar a internet de um lugar para o outro, eu precisava de um cabo. E é isso. Cara, se você só conhece o cabo, eu chego, Lucas, eu preciso que você traga a internet para minha casa, você tá a 100 metros aqui. E assim, não sou eu que beneficio com a internet aqui, tem toda essa galera aqui para frente que não tem internet. Mas traz o cabo pra cá, que depois eu passo o cabo daqui para lá, depois passo para cá. E aí vem alguém falando sobre um satélite que eu posso colocar aqui em cima e que vai gerar internet para todo mundo em uma mesma hora. Só que você olha pro cabo, o cabo é R$10. Satélite... Cara, o que é satélite? Eu lembro de ter escutado isso quando eu estudava geografia. É um negócio que fica voando na Terra. Ele não consegue pensar, cara. Às vezes não é culpa de ninguém, simplesmente é um desconhecimento. Ele não consegue pensar. Então, por exemplo, quando você fala IoT... Cara, tudo vai ser IoT. Não vai ter nada mais desconectado, entendeu? Não tem como. Cara, não tem como. Só que pra mim é fácil processar. Pra você é fácil processar. Pra ele é fácil... Cara, mas pra algumas pessoas não é fácil processar. Então, mais uma vez, é comunicação e tá ali batendo martelo, porque são coisas que já estão muito claras, assim, na nossa cabeça como acontece, né? E a pessoa sempre, principalmente a fonte pagadora do negócio, né? Ela olha assim, R$10, 10 milhões, ela não consegue, às vezes ela não quer entender, às vezes, entendeu? Então, precisa de um processo de conhecimento muito grande para entender que depois de 1 milhão de cabos, aquele negócio vai ficar mais barato e fora os outros benefícios que aquele negócio iria trazer. Mas existe o risco. E se explodir quando eu for levantar esse bicho aqui? E por que eu estou trazendo essa pergunta? Por que eu estou trazendo essa narrativa? Porque existe um player, além das universidades, eu acho que a universidade ela nasceu, ela sempre, historicamente, fez a gente fazer levar a sociedade para outro patamar, em termos de tecnologia, em todas as fontes de conhecimento. Mas existe um player muito importante que é o Venture Capital. Venture Capital. É o cara que ele arrisca ali, cara, realmente... Que toma risco de fato. É um risco pancada. Quem é esse cara? É o cara que olha pra corda, para o cabo? É o cara que olha para o satélite? É o cara que ele mede os riscos e ele injeta, ele dá esse dinheiro pra pessoa que é o empreendedor, que é o cara que vai tomar esse risco. E eu acho que os grandes saltos quânticos vão partir dessa combinação. Tá? Dos Venture Capitals, com Corporate Venture Capitals, com a universidade. Se a gente integrar todos esses players, a gente consegue andar o mais rápido aí, assumindo de fato riscos que, claro, mitigados e entendidos, mas que não deixam de ser riscos. No animal. Eu também acho que você tem uma fonte de financiamento para a inovação, seja ela qual for, mas na saúde primordialmente, cara, é fundamental para você ter de fato alguém que vai lá pegar e tomar o risco e tentar empreender. As fontes de financiamento elas são fundamentais, senão você não consegue tirar alguém da cadeira ali, porque todo mundo no final do dia tem que pagar boleto, tem que sobreviver. Então, concordo contigo e entendo também que capital de risco na saúde tem que entender um pouco melhor de saúde. Total. Se e não eu acho que esse saúde, você não entende que risco é esse. Aí Exato. Fica uma conversa sem nexo. E eu acho que assim, eu acho que de uma forma geral, pegando um pouquinho desse gancho sobre VC, né, sobre Venture Capital e financiamento de inovação no Brasil, eu acho que é muito recente que a gente vê alguns fundos mais específicos que de fato tentaram trazer executivos e pessoas ali que estão fazendo investimento que de fato entendem do ecossistema de saúde ou procuram entender o máximo possível.
Porque é diferente. Até então, a lógica dos VCs, ela é muito baseada em software as a service tradicional. E aí tem um pouquinho B2B, um pouquinho B2C, então consumer ou venda de empresa para empresa. Mas vender de empresa para empresa na saúde ou vender de empresa para consumidor na saúde é diferente. É um setor muito mais regulado. A gente está falando com vidas na ponta. Os ciclos de vida em saúde usualmente são muito mais longos. Você tem que entender muito da cadeia. Você não tem chance de errar. Então, assim, a gente estava brincando. Eu já escutei isso muitas vezes. Não existe MVP na saúde. Não é exatamente verdade, mas assim, em alguns contextos é que o pessoal brinca, assim, pô, se você tem uma parada cardíaca com alguém da tua família, você vai colocar um desfibrilador que vai acabar... Ah, não, esse é o MVP, testa aí, vê se de fato vai funcionar. Isso mesmo. Então, assim, tem um escrutínio técnico, operacional muito mais rigoroso para entrar na saúde. Isso, de fato, exige que o capital de risco entenda o risco que está associado e o tempo que, às vezes, você vai demorar para retornar esse capital. Muito maior. Então, assim, eu acho que você também está vivendo isso, vendo várias startups que você mentora, que você conversa. Como é que você está vendo esse ecossistema de uma forma geral? Você acha que a gente tem bons players preparados para financiar os empreendedores que estão ali arriscando? E acho que segunda pergunta, quem está ali de fato investindo? Você acha que a galera tem skin in the game de fato? Enfim, o que você está vendo sobre isso? Primeiro ponto aqui, saúde é um bicho diferente, né? Como você falou. Cara, existem duas grandes... Posso chamar de ciladas, tá? Ou você entra no negócio, e é um negócio que vai virar commodity, por você não entender do contexto como um todo, você acaba entrando nisso. Ou por você desconhecer todo o processo, é aquela solução lá que... eu vou ser uma solução de criar analytics, né? Eu vou ser uma solução de criar analytics. E eu vou juntar o dado, não sei o quê, e aí o cara vem com a ideação, pedido de ideação, e o cara confia naquilo. Ele não entendeu que a interoperabilidade é um bicho de 7 cabeças super complexo. E aí ele investe num negócio que dá errado. E eu acho que foi um aprendizado que, depois das finanças, o pessoal chegou mais maduro na saúde e aprendeu mais rápido. E as pessoas, eu acho que as pessoas que tomam conta dos fundos de investimento de uma maneira geral, elas estão cada vez mais entendendo que precisam estar preparadas para fazer as apostas corretas. Tá. E apostas corretas dentro de um universo que é o real brasileiro. Cara, se o cara chega para você e vai dizer que vai dar ROI, retorno de investimento, em 10 anos, é complicado, tem que entender o lado dele também, mas precisa ser em 1 ou 2 também? Não. Então ele aprende a arrumar esse termo. Então até respondo as duas perguntas. Eu acho que evoluiu muito. E existem fundos específicos de saúde de pessoas que são saúde, que são médicos. E olhando aqui de fora, esses fundos, eles levam a conversa para um outro patamar. É um outro nível de entendimento, porque ele consegue enxergar o que aquele empreendedor está falando e ele consegue, junto com a cabeça do empreendedor, entender os caminhos e os milestones, o que ele vai concluir para chegar onde ele quer chegar. E quando a pessoa não entende esse caminho, ela erra. E o erro, nesse cenário, todo mundo sai perdendo, cara. O ecossistema sai perdendo, o empreendedor sai perdendo. Concordo. O VC, não é o VC que perde o dinheiro. Cara, todo mundo perde porque era uma solução que, se fosse bem estruturada, que se tivesse Se tivesse dado certo de fato, ia beneficiar muita gente. Entendeu? E a gente vê isso agora, que a regulação é outro player que atrasou muito a gente, mas soluções de monitoramento remoto digital, né, que é um negócio que desde 2013 são as maiores startups de saúde aí, tem o Glucoxend, OneDrop, em diabetes. Cara, a gente começou a ver isso mais recente no Brasil. Então, a regulação acabou atrapalhando e a gente acaba ficando um passo atrás num capítulo de saúde e startup de saúde como um todo ainda, sabe? Entendi. E, cara, acho que, o papo tá muito bom. Acho que para caminhar para a reta final aqui, queria pegar um tema contigo também que para mim, eu sou um completo leigo nisso, então se eu começar a falar besteira aqui, você já me interrompe, já começa a me corrigir, puxa a orelha aqui. Mas, cara, eu sei que você está se debruçando bastante para entender novas formas de educar os médicos que estão em formação. Total. Né? E isso é um...
de fato é um problema grande que para o futuro já tem diversos estudos que mostram que a gente vai ter um déficit enorme de profissionais de saúde. E aí não é só médico, mas entre enfermeiros, etc., outros tipos de formação. Mas vai faltar gente de saúde para trabalhar, vai faltar médico. Então, os médicos que a gente estava falando mais cedo aí sobre, a inteligência artificial... Cara, não, vai faltar médico pra caramba ainda. Tem um período de baixa, né? Então, assim... e aí, fiquei até surpreso. Eu estava nesse evento de BH e o pessoal da AFIA estava falando sobre utilizar substitutos ao cadáver, assim. Até então, nas aulas de anatomia, tudo baseado lá no cadáver. E agora já tem, assim, bonecos absolutamente bem feitos e tal, que substituem sem muito prejuízo e tal. Então, assim, acho que tem várias formas que estão sendo reinventadas aí, até de ensinar a medicina. E até várias discussões sobre outras pautas, outras disciplinas que o médico também precisa aprender. O médico precisa aprender sobre programação, ele tem que entender os grandes conceitos, com certeza, né, para a saúde de hoje. Ele precisa conseguir dialogar com os profissionais de tecnologia. Da mesma forma, ele precisa entender um pouco melhor sobre, medicina e saúde, de uma forma geral, ela precisa estar conectada com o negócio. Então, tem uma série de coisas ali que estão sendo discutidas e eu sei que você... está bastante envolvido nisso, inclusive está mexendo com tecnologias que estão tentando trazer mais capacidade, e aí vou deixar super aberto para você falar um pouquinho sobre as coisas que você está desenvolvendo e que você está olhando sobre esses novos paradigmas de educação em saúde. Boa. Esse tópico é muito interessante porque a educação em saúde sempre foi um desafio, né? E nesse momento que a gente precisa de mais profissionais, se torna um desafio formar profissionais com uma boa qualidade técnica. Uhum. E para isso a gente precisa mudar completamente a forma que a gente ensina. Então, antigamente, lá, cara, você precisa decorar quantas patas tem lá o mosquito tal. Cara, precisava decorar isso? Acho que não, tá? Sem julgamentos aqui, mas acho que não. E por quê? Hoje a gente tem uma ferramenta de suporte à decisão, número 1 é o celular. Se o cara tá infartando agora e eu tenho 1 minuto para tomar a decisão, essa informação tem que estar processual na tua cabeça, medular, você tem que saber decorar. Perfeito. Isso você precisa decorar. Mas se você vai fazer uma conduta que você pode ter um suporte à decisão, algo que você tenha pouca experiência, você usa a internet, você procura, Cara, espera um pouquinho, não é vergonha. Porque a quantidade de informação ela é muito grande hoje. Ninguém sabe tudo, é impossível. Todo dia sai um negócio novo. Então aconteceu, já aconteceu comigo. Eu tava lá no ambulatório de neurologia e do nada saindo da consulta, o cara perguntou de uma coisa de pele, uma coisa nada a ver. O cara, peraí, fui lá com ele, a gente baixou tal, viu? Vamos fazer esse esquema aqui, mas vai aqui para a unidade de saúde. Então, acontece, natural. E o processo de educação, ele tem que estar cada vez mais atrelado com a tecnologia. Existe um momento que o acesso ao cadáver está super complexo, questões legais, éticas mesmo também, tá? E a tecnologia, ela está surgindo para trazer isso de uma forma diferente, muitas vezes complementar. E uma das grandes tecnologias que está trazendo é a realidade virtual. Então, eu trabalho com isso desde 2014, cara, quando vinha aquele óculos com papelão, assim, né? E a gente fez um simulador de neurocirurgia e tal, uma coisa para desenvolvimento numa lógica de P&D. Foi muito de onde eu entrei até virar um negócio. E eu tenho trabalhado nesses ciclos de conhecimento que precisam ser medulares e que, para aprender, eu posso ter com a realidade virtual, eu dou uma outra dimensão de realismo, no sentido que agora eu tenho o visual, o auditivo e o háptico, eu consigo, de certa forma, vibrar, não tocar esse momento, mas ter um nível de interação, aumentar a quantidade de conhecimento adquirido dentro de uma simulação. E saindo até um pouco dos modelos sintéticos. A gente tem um modelo sintético, a gente tem um modelo cadavérico, os sintéticos são os bonecos. Perfeito. Mas o que é que acontece? Sempre vai ser um homem de 1,70. Um boneco sintético, que é caríssimo, ele simula 10 procedimentos, 20 procedimentos. Tá. E na realidade virtual eu posso botar uma gestante, uma criança. Eu crio uma variabilidade clínica muito maior para que ele, quando esteja diante desse caso real, que pode acontecer, ele esteja mais bem preparado. Mas por que tudo isso? Porque a quantidade de gente que morre por erro assistencial ainda é muito grande. Tá? Então, tem um levantamento aí dos Estados Unidos, do Instituto Americano de Medicina, cara.
é muito grande o número de mortes que acontece ali por ano por causa de uma má conduta médica, né? E pode ser de desfechos que levam até a morte ou de desfechos que levam a sequela. Perfeito. E é o tipo de coisa que a gente não pode deixar acontecer. Então, a forma da gente gerar mais variabilidade clínica para suprir algo que a gente chama de training gap. O que é o training gap? Em 6 anos de medicina, em 3 anos de residência, existem doenças que são muito raras ou que elas podem acontecer de 1 milhão de formas diferentes que você não está preparado na prática para quando acontecer. Perfeito. E o cenário virtual ele traz. Então, por isso que eu tenho trabalhado muito com isso, que eu acredito que é a próxima mudança aí de simuladores que possam trazer muito valor para o ensino de saúde como um todo, a um custo muito mais acessível que no cadáver do simulador sintético. É que você está falando, eu acho que isso vai além, né? Não é só no treinamento e na academia, isso vale para o dia a dia da prática, né? Quer dizer, como você falou, tem um percentual de doenças que são raras ali, que no dia a dia você praticamente não vai ter contato, mas que você precisa de uma ferramenta de suporte à decisão e de análise que hoje você vai recorrer tudo bem ao celular, talvez aos seus pares, etc. Mas que se ela está lá à disposição de um jeito fácil e simples, cara, é muito mais rápido para o médico poder consultar eles de forma contextualizada, né? E é isso, eu acho que assim, existe o ensino que tem que ser decorado, aquilo que eu preciso em 1 minuto tomar a decisão. Existe um ensino que eu tenho que estar muito claro o caminho, como pegar aquela informação rápida. É uma decisão que eu preciso tomar em 10, 20, 30 minutos. Às vezes não está ali na ponta da língua, mas se eu sei o caminho, e como é que eu... Tentando dar um exemplo aqui, tá? Uma coisa é o paciente chegar com dificuldade de fazer xixi, com insuficiência renal, né? Dificuldade, ele não faz xixi. Uma criança começa do nada a não fazer xixi. E eu começar a pesquisar por não fazer xixi. Cara, vai vir 1000 hipóteses diagnósticas. Perfeito. Mas se eu entendo que é uma criança que isso começou do nada, eu já faço assim, criança que não faz xixi, provavelmente de causa imunológica. Cara, vai vir 20 coisas. Uma delas é síndrome de Goodpasture. O cara já vai... Uhum. E ali mesmo ele consegue. Então, as coisas que você tem 20, 30 minutos para tomar a decisão, você tem que saber sair do meio do caminho até o final. Se você for muito do começo, você erra. E é esse o treinamento que o pessoal precisa entender. A gente precisa aprender a ensinar as pessoas a fazerem isso. Porque se ela souber agir do meio pro final em 100 coisas, ela vai... que é um HD, né? O cérebro é um HD. Cara, ela vai conseguir auxiliar e ter mais informação e concluir com mais êxito o desfecho de muito mais coisa do que ela conseguir decorar 10 linhas de ponta a ponta, tudo que se precisa, sem dar a oportunidade de entender que as coisas podem ser pesquisadas, que a gente tem uma ferramenta de suporte à decisão hoje. Então, vamos mudar a saúde como ela é aprendida hoje. Com certeza. Animal. Toda vez que eu encontro com você, eu saio com a cabeça explodindo e aprendo toneladas. A gente devia fazer isso daí uma vez por semana. Vamos embora. Tamo aí. Cara, excelente. Eu queria, assim, pra gente poder também encerrar, eu queria te fazer um pedido. Eu acho que tem uma galera aqui que tá escutando. Esse projeto What's Next, ele basicamente é pra gente colocar luz no futuro. E, evidentemente, que a gente espera por um futuro... promissor, e a gente é bastante otimista em relação às coisas que estão vindo. Para a galera que... A gente tem basicamente um público que vai de pessoal de engenharia clínica, farmácia, operações de hospital, clínicas, enfim, é um público bastante variado, mas que assim, tá ouvindo e sendo bombardeado sobre essa questão de inovação e tecnologia o tempo todo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí de um médico que está vivendo isso, que também é programador, que também é fundador de startup e tal, assim, para o futuro, assim, como é que está a tua visão? E se você pudesse deixar algum ensinamento, alguma dica, uma coisa muito valiosa que você aprendeu nos últimos anos trabalhando com inovação, com pesquisa, com ensino, qual que é a mensagem que você deixa para essa galera que está escutando a gente aqui em relação a, putz, como é que onde eu me encaixo na fila do pão aqui, qual é a mensagem que você acha que essa galera precisa manter na cabeça para se preparar para as coisas que estão vindo? Cara, primeiro ponto, agradecer esse trabalho que vocês estão fazendo e porque eu coloco isso. Explicar para as pessoas de forma tangível o que é o futuro, e respondendo a tua primeira pergunta,
passa a ser um diferencial competitivo. Entender um pouco do que vai acontecer e propor medidas certas, ser mais assertivo no futuro e basicamente se permeia o mundo de tecnologia, passa a ser um diferencial competitivo para você, profissional que está escutando isso. E eu agradeço vocês porque cada grupo de startups, cada grupo de empresas, ela fala com um nicho de pessoas diferente. E aí você citou um nicho, por exemplo, que talvez eu nem esteja tão próximo, né? Uhum. Então, assim, o nicho de engenharia clínica, de farmacêuticos, talvez eu esteja mais... E, cara, quando a gente passa todo mundo a conversar e se unir, a gente cria esse grupo de difusão. Então, primeiro ponto, cara, tem isso como vantagem competitiva sua, profissional, né? Pensando aqui, sendo até um pouco egocêntrico no primeiro momento, cara, é isso, né? Porque dessa forma você vai acertar o próximo passo para poder... e você vai ter uma carreira melhor, vamos se dizer. Como saúde, de uma maneira geral, os processos tecnológicos, ter esse mindset de risco. Então, é o segundo ponto. Você tem que criar um ambiente de trabalho confortável, e eu acho que muito dessa mensagem é que você não vai acertar 100% das vezes. Entenda os próximos passos, mas também se permita errar. Exatamente. Então, isso é muito importante para as pessoas entenderem que isso faz parte do negócio. E dentro de um contexto que eu quero trazer, que é resiliência. Saiba do futuro para ser um profissional competitivo, para ser um melhor profissional do mercado. Saiba que você pode errar, porque você vai errar. Cara, você erra pra caramba, mas tenha resiliência, porque um acerto vai compensar todos os teus erros. E não compensa 2 vezes, compensa 50 vezes, 100 vezes. E isso vai fazer valer a pena. Então, eu acho que a gente trazer esse assunto é importante para que as pessoas, dentro da sua esfera pessoal, trabalhem nesses 3 blocos e una eles para poder mudar aí sim, saindo do egocentrismo para realmente ajudar a empresa, ajudar o ecossistema que você está situado, a população e, de fato, o paciente no final. Então, eu quero agradecer, cara, porque é esse tipo de atividade, é isso que faz a diferença, né? Eu acho que o trabalho que vocês... Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, né? A gente tem aí prova de conceito validada, com resultado positivo muito bacana na DASA, vocês estão implantados lá e eu acho que você, como empreendedor, por levar toda essa galera aí, trazer todo mundo junto para entender que não é só vender a solução, é educar as pessoas para vender, comprar a solução, e que as pessoas têm que se permitir errado. Que pode acontecer de, tipo, naquele cenário, se a solução não der certo, cara, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Mas dentro de um não deu certo, que no contexto da startup, 100 tem que dar certo. E com isso tá todo mundo tranquilo, porque saúde mental é tudo hoje, cara. E se você não trabalha de forma equilibrada com esse nicho, você vai se frustrar, e essa frustração não vai valer a pena. É isso aí. Cara, eu acho que é isso. Puta, você tocou num ponto. A gente tá numa missão aqui também com esse programa de levar a informação e tirar um pouquinho, às vezes, da cabeça que tá, assim, na gente aqui conversando e que tá discutindo isso no dia a dia e dar uma massificada. Eu acho que, querendo ou não, a gente acaba utilizando as ferramentas que estão mais à disposição da gente. Então, transmitir isso via podcast, transmitir isso via as nossas redes sociais e conseguir emprestar um pouquinho desse conhecimento que a gente está desenvolvendo e profissionais como você, que fazem um papel brilhante no mercado, possam elucidar uma série de pessoas que estão aí Brasil afora, precisando ouvir isso daí para poder se reinventar e encontrar uma solução no dia a dia, ter uma palavra de esperança de que, puta, o que a gente está fazendo aqui de fato é para mudar a saúde. E, cara, saúde a longo prazo, né, cara? A gente não pode olhar só a curto prazo. Então, acho que o trabalho que a gente quer criar aqui é, de fato, criar um espaço para que isso aconteça. E não só para as coisas que estão circundando o nosso universo aqui dentro de Internet das Coisas, mas criar um espaço para que a Nexto seja também uma via de levar conteúdo de qualidade para quem precisa. Obrigado demais, Obrigadão. Mais uma vez, pela presença, pelo seu tempo, pela dedicação com a gente em todos os eventos que a gente te convida. Sempre Tamo aqui, junto. Pontualmente, presencialmente ou remotamente. Muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, Vitor Gadelha. Obrigadão. Prazer estar com vocês. Valeu, gente. Até mais, pessoal.